Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Matemática e física, bem explicadinhos. Chega de dificuldade, vem aprender aqui. Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Está começando mais um Dicas com Caqui. Bom, pessoal, nós vamos dar uma pausa nas aulas de revisão e a gente vai apresentar aqui uma série com as sugestões de gabarito, tá? Esse gabarito aqui é uma sugestão apenas baseada no meu conhecimento sobre as questões de matemática do Enem 2021, prova que foi realizado neste domingo. Então, essa questão 136 da prova amarela, lembrando que eu estou usando como base a prova amarela, tá? Aí vocês vejam a relação dela com a cor da prova que vocês fizeram. Em primeiro lugar, ela é uma questão que fala sobre o sistema de numeração romano. E o sistema de numeração romano, há muito que ele não é ensinado nas escolas. Ele se tornou obsoleto exatamente pelas regras de utilização dele. Só que, se a gente perceber a questão, ela dá no seu contexto, ela explica como era que funcionava. Então, nesse caso, não tem nem como o candidato, mesmo que ele nunca tenha visto a numeração romana, mas não tem como ele reclamar de uma questão que não é mais ensinada. Por quê? Porque ele deu todas as regras e os valores das letras, tá? Inclusive, eu tinha começado a resolução na prova, e aí eu já tenho a resolução dela, mas eu vou comentar. Porque, veja bem, o sistema de numeração romano ainda é utilizado na indicação de capítulos e de volumes de livros, na designação de séculos e em ordem cronológica de papas e reis de mesmo nome. São utilizadas 7 letras do alfabeto. Então, apesar do ensino dele, que antes a gente tinha o ensino da numeração romana, aí depois uma lei ela estabeleceu que só nesses casos específicos aí é que poderia ser utilizado o sistema de numeração romano. Aí nós temos o I, que vale 1, o X, que vale 10, o C, que vale 100 e o M, que vale 1000. Isso quando você usa isoladamente cada um deles. Aí nós temos, nesse caso aí, são as 4 letras fundamentais, né? Nós temos as 3 secundárias, que é o V, que vale 5, o L, que vale 50 e o D, que vale 500. As regras para escrever números romanos são: 1. Não existe símbolo correspondente ao zero. Aí já começou o primeiro impedimento. 2. Os símbolos fundamentais podem ser repetidos até 3 valores, e seus valores são adicionados. Por exemplo, você pode repetir o I 3 vezes, o X 3 vezes, o C 3 vezes e o M 3 vezes. Aí eles são cumulativos, você soma. X dá igual a 30. Terceira regra. Uma letra posta à esquerda de outra de maior valor indica subtração dos respectivos valores. Então, quando você pega uma letra de menor valor e coloca à esquerda de uma de maior valor, você faz a subtração. No exemplo que ele deu, ele colocou o I, que vale 1, e o X, que vale 10. Como ele colocou o I à esquerda do X, então você faz 10 menos 1, ou seja, IX você lê como 9. Na quarta, uma letra posta à direita de outra, de maior valor, indica a adição dos respectivos valores. Então, no caso de 11, você coloca 10 e 1.
e é 10 mais 1 que dá 11. Quer dizer, quando você coloca a letra menor à esquerda, você subtrai, e quando você coloca à direita, você soma. Em uma cidade europeia, há uma placa indicando o ano de sua fundação. Quantos anos de fundação essa cidade comemorará em 2050? Então vamos analisar aqui. Eu tenho aqui M, que é 1000. Eu tenho CD 100 à esquerda do 500, que é 400. Eu tenho LX, então eu tenho a menor à direita da maior, então 50 com 10 dá 60. E eu tenho IX, 1 menos 10 dá 9. Então, na verdade, esse ano é 1469. Ele quer saber para 2050 quantos anos você tem. E aí você vai chegar aos 581 anos. A resposta correta é a letra D. Letra D. Então perceba que a questão foi dada toda a instrução nela e é uma questão relativamente fácil. Quer dizer, não há a necessidade de você ter estudado isso aqui, porque o texto ele foi muito claro nas explicações. Questão 137 também trabalha um sistema de numeração binária. Ele diz o seguinte, olha, uma das bases mais utilizadas para representar um número é a base decimal. Entretanto, os computadores trabalham com números na base binária. Nessa base, qualquer número natural é representado usando apenas os algarismos 0 e 1. Por exemplo, as representações dos números 9 e 12 na base binária são 1001 e 1100, respectivamente. A operação de adição na base binária segue um algoritmo liminar similar ao utilizado na base decimal, como detalhado no quadro. Quer dizer, na adição de números binários, quando você soma 0 mais 0, isso aqui dá 0. Quando você soma 0 mais 1, isso aqui dá 1. Quando você soma 1 mais 0, também dá 1. Quando você soma 1 mais 1, isso aqui não dá 2. Isso aqui dá 0 e vai 1. Ou seja, 1 e 0. Não é 10, lembre-se. Eu tinha até, quando eu estava comentando aqui, eu tinha até, não se lê 10. Na verdade é 0 e vai 1. É isso que acontece. Isso por quê? Porque vamos supor que eu tenho aqui 1, 0, 0 para somar com 1, 1 e 1, tá? Aí eu tenho aqui 0 mais 1 dá 1, 0 mais 1 dá 1. 1 mais 1, 0, vai 1. Repete 1. O que é que eu fiz aqui? Isso aqui é como se fosse 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado e 2 à terceira. Então vejam bem, quando eu somo, quando eu tenho 0 mais 1, por que dá 1? Porque 2 elevado a 0 dá 1, é isso? Então eu tenho 0, eu não tenho nenhum 2 elevado a 0, pronto. Mas eu tenho 1
2 elevado a zero. Então, isso aqui quer dizer 2 elevado a zero. Que aparece. Aí, o que acontece aqui? Eu tenho 0 mais 1. A mesma coisa, só que aqui é 2 elevado a 1. Ó. Então, eu tenho 2 elevado a 1. Aí, o que acontece aqui? Eu tenho 2 ao quadrado. Então, eu pego 2 ao quadrado, mais outro 2 ao quadrado, que fica 4 mais 4, 8. O 8 é 2 à terceira. Então, o que eu faço aqui? Eu somando 2 ao quadrado com 2 ao quadrado, vai dar 2 à terceira. Então, eu não boto nada aqui e o 2 à terceira vem para cá. Ó. Aí, eu tenho 0, 2 ao quadrado e 2 à terceira. E aí, você tem a soma estabelecida. Quer dizer, eu estou somando sistema de numeração de base 2. Por isso que quando eu somo 1 mais 1, não vai dar 2. Ele vai dar 0, porque se você estiver na casa do 2 elevado ao quadrado, quando você soma 2 ao quadrado com 2 ao quadrado, é 4 mais 4, 8. Então, o 8 é 2 à terceira, ele vai para a casa seguinte. Entendido? Então, o que ele fez aqui? Por exemplo, na base binária, a soma dos números 1 e 0 e 1 e 0 é 1, 0, 0. Certo? Ele aqui, na verdade, ele usou uma ideia que vai confundir o aluno, principalmente se ele não tiver o conhecimento. Certo? Porque aqui você tem 0 mais 0 dá 0, 1 mais 1 dá 0, vai 1. Aí deu isso aqui. Ele aqui está somando quem? Deixa eu só mostrar para vocês aqui no sistema decimal. Isso aqui é 2 elevado a 0. Aqui é 2 elevado a 1. Que número é esse? 2 elevado a 0 é 1. Só que ele não tem isso. 2 elevado a 1 dá 2. Então, isso aqui, 1, 0 é igual a 2. 1, 0 é igual a 2, ou seja, ele está calculando 2 mais 2. 2 mais 2 dá quanto? 4. Qual foi o resultado que ele obteve aqui? Ele obteve 100, que não é 100. Isso aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado. Então, ele tem 2 ao quadrado, 0, 2 elevado a 1, 0, 2 elevado a 0. Então, você tem aqui 4 mais 0, mais 0, que dá o quê? 4, que é o valor aqui, ó. Aí, o que ele continua? Considere as informações do texto. O resultado da adição de 9 mais 12 será representado por... Então, como ele me disse que o 9 é 1, 0, 0, 1 e o 12 é 11, 0, 0, então eu vou somar aqui. 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 0, vai 1. 1 aqui. Então, você vai ter 1, 0, 1, 0, 1. Que é exatamente a letra D de dado. Você vai perceber aqui que se você fizer aqui, ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 à terceira e 2 à quarta. Você tem o quê? 1 vezes 2 à quarta, mais 0 vezes 2 à terceira, mais 1 vez 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. 1 vezes 2 à quarta dá 16. 0 vezes qualquer coisa dá 0. 1 vezes 2 à quarta dá quarta. 1 vezes 2 ao quadrado dá 4. Mais 0, mais 1. Porque 2 elevado a 0 é 1, vezes 1 é 1.
16 mais 4, 20. 20 mais 1 dá 21. Ele está querendo que eu some quem? 12 mais 9. 12 mais 9 que está quanto no sistema? 21. Sistema decimal. Tá? Então, a resposta correta aqui é a letra D de dado. Questão também não está difícil, tá? Questão também não está difícil. Uma questão fácil. Vamos continuar aqui. Uma unidade de medida muito comum usada para expressar áreas de terrenos de grandes dimensões é o hectare, que equivale a 10 mil metros quadrados. Um fazendeiro decide fazer um loteamento utilizando 3 hectares de sua fazenda, dos quais 0,9 hectare será usado para a construção de ruas e calçadas, e o restante será dividido em terrenos com área de 300 metros quadrados cada um. Os 20 primeiros terrenos vendidos terão preços promocionais de R$20 mil cada, e os demais 30 mil cada. Nas condições estabelecidas, o valor total em real obtido pelo fazendeiro com a venda de todos os terrenos vai ser de... Então vamos analisar o seguinte, um hectare, ele equivale a 10 mil metros quadrados. Então, ele vai tirar 0,9 de 1 hectare, ou de cada hectare, no caso, certo? Isso aqui é a mesma coisa de calcular 90% de 10 mil, que vai dar igual a 9 mil metros quadrados. Então, esses 9 mil metros quadrados é o que ele vai retirar para a construção de ruas, etc. No caso, eu tenho 3 hectares. Que multiplicado por 10 mil dá um total de 30 mil metros quadrados. Desses 30 mil metros quadrados, eu vou tirar 9 mil metros quadrados, que é para pavimentação de ruas, etc, etc. Vai me sobrar 21 mil metros quadrados de construção, tá? Cada terreno tem 300 metros quadrados, então eu vou pegar 21 mil e vou dividir por 300 para saber quantos terrenos eu vou ter. Então, eu aqui divido por 2, aí eu fico com 7 vezes 3, 21 para 21, nada. Então, eu tenho um total de 70 lotes. Desses 70 lotes, o que aconteceu? Os 20 primeiros foram vendidos por 20 mil reais. Isso aqui deu quanto? Deu 400 mil reais. Como eram 70, sobraram 50 lotes. 70 menos 20. E esses aqui foram vendidos a 30 mil. O que deu um total de 1.500.000 reais. Então, o apurado total com a venda dos terrenos foi de 1.900.000. Resposta correta, letra C. Resposta correta, letra C. Vamos para a próxima. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais.
essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão. O que eu tenho? Eu tenho aqui de um total de 6 tecidos, eu vou ter que fazer uma escolha de 2 tecidos. Aí ele fala que são 2 tipos de tecido diferentes, só que ele não me informou cor, não me informou nenhuma qualidade em que eu impusesse uma ordem de escolha desses 2 tecidos. Então eu já sei que quando eu escolher 2 tecidos desses 6, não existe uma ordem. Eu vou pegar, eu tenho 6 tecidos, tiro 2, pronto. Da mesma forma, eu tenho 15 pedras ornamentais e eu vou tirar 5. Ele também não me disse, você vai ter que tirar primeiro essa, segundo essa, terceiro essa, quarto essa, quinto essa. Então o que está acontecendo aí? Nem o tecido, nem a pedra ornamental, eu tenho ordenação para escolha. Se eu não tenho ordenação para escolha, então isso trata de uma combinação. Lembrando que a combinação de n elementos somados P a P era igual ao n fatorial dividido por P fatorial n menos P fatorial. Então eu vou ter aqui uma combinação dos 6 tecidos tomados 2 a 2. Então isso aqui vai ficar 6 fatorial sobre 2 fatorial, 6 menos 2, 4 fatorial. Do mesmo modo, eu vou ter uma combinação das 15 pedras tomadas 5 a 5. Isso aqui vai ficar igual a 15 fatorial sobre 5 fatorial, 15 menos 5, 10 fatorial. Só que ele colocou, eu vou deixar aqui na forma como se apresenta lá, 6 fatorial, 4, 2, 15 fatorial, 10, 5 fatorial. O que eu tenho aqui? Eu tenho que analisar que eu tenho que perceber quando eu escolho o tecido, quando eu escolho a pedra ornamental, eu tenho que saber se eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que escolher 2 tipos de tecidos e 5 pedras ornamentais. Eu tenho que saber se eu tenho que escolher, repito, 2 tipos de tecido em 6, 5 tipos de pedras em 15. Ou então, eu vou escolher 2 tipos de tecido em 6 ou 5 tipos de pedra em 15. No caso, observe que pelo texto eu vou ter que escolher 2 tipos de tecido em 6 e 5 tipos em 15. Isso me dá a diferença entre a letra A e a letra B. Porque na letra A você tem uma multiplicação, e a multiplicação é quando você tem o I ligando as duas atividades. Que o princípio da multiplicação, você multiplica as probabilidades. Então você vai ter aqui 6 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 2 fatorial multiplicado por 15 fatorial sobre 10 fatorial vezes 5 fatorial, que a resposta correta é a letra A. Por que que não é a letra B? Porque seria a letra B se ele tivesse dito a quantidade de fantasias com materiais que contém tecido ou
pedras ornamentais. Aí não, ele está entendendo que eu tenho que escolher tecidos e pedra ornamental. Então, como eu tenho que ter um produto de probabilidades, a letra A é a que nos traz a resposta da questão. Letra A. Ok? Questão 140. Os diretores de uma escola precisam construir um laboratório para uso dos alunos. Há duas possibilidades. Primeira possibilidade, um laboratório do tipo A, com capacidade para 100 usuários, a um custo de R$180 mil e gastos de R$60 mil por ano para manutenção. 2. Um laboratório do tipo B, com capacidade para 80 usuários, a um custo de R$120 mil e gastos com manutenção de R$16 mil por ano. Considera-se que, em qualquer caso, o laboratório implantado será utilizado na totalidade de sua capacidade. A economia da escola, na utilização de um laboratório tipo B, em vez de um laboratório tipo A, num período de 4 anos por usuário, será de... O que nós vamos fazer com essa questão? Nós vamos calcular, tanto no A e no B, nós vamos calcular o custo do investimento por usuário. Veja bem, no laboratório A, eu tenho o quê? Eu tenho 180 mil mais 4 anos de 60 mil, que dá igual a 180 mil mais 240 mil. Isso aqui totaliza 420 mil reais. Então, esse é o custo, deixa eu ver, 0, 12, vai 1, 3, 4, 420 mil reais. Esse é o custo do laboratório mais a manutenção durante 4 anos. Isso aqui, esses 420 mil, eles serão divididos com 100 alunos. Então, isso significa dizer que eu vou ter um custo por usuário de R$ 4.200. O laboratório B, eu tenho 120 mil mais 16 vezes 4 em 4 anos, que dá igual a 120 mil mais 64 mil, que dá um total de 184 mil reais. 184 mil reais dividido por 80 usuários. Então eu vou ter um total de 2.300. Eu vou ter um total de 2.300 reais por usuário. Então a diferença vai ser 4.200 menos 2.300, 4.200 menos 2.300 vai ser igual 0, 0, 3 para 12, 9, vai 1, 3 para 4, 1. Então isso aqui vai ser de 1,9 mil reais. Resposta correta, a letra B de bola.
certo? É 1.900, por isso que 1,9 mil reais, certo? Então a resposta correta é a letra B. Questão 141. Um ciclista amador de 61 anos de idade utilizou um monitor cardíaco para medir suas frequências cardíacas em 4 diferentes tipos de trecho do percurso. Os resultados das frequências cardíacas máximas alcançadas nesses trechos foram: aí na primeira coluna você tem os trechos do percurso, onde ele colocou leve no plano, forte no plano, subida moderada, subida forte. E as respectivas frequências máximas em batimento por minuto: 90, 120, 130, 140. Sabes que a faixa aeróbica ideal para o ganho de condicionamento físico é entre 65% a 85% da frequência cardíaca máxima, que é determinada pela fórmula frequência cardíaca máxima é igual a 220 menos a idade, em que a idade é dada em ano e a frequência é dada em BPM, batimento por minuto. Os trechos do percurso desse ciclista se mantêm dentro de sua faixa aeróbica ideal para o ganho de condicionamento físico são... O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos primeiro usar essa fórmula. Vou simplificar aqui como frequência máxima igual a 220 menos a idade dele, que é 61 anos. Então, essa diferença aqui, ela vai dar exatamente 159. Pronto. Esse 159 aqui é o parâmetro de frequência máxima cardíaca do idoso ciclista, 61 anos. Agora, eu preciso calcular dentro da faixa de 65% a 85% desse 159, para mim saber nessa segunda coluna quais os valores que se encaixam dentro de cada uma desses valores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e calcular 65% de 159, que é a mesma coisa de calcular 0,65 vezes 159, que isso aqui vai dar um total de 103,35. E vou calcular também 85% desses 159, que dá 0,85 vezes 159, que isso aqui dá um total de 135,15 batimentos. Então, a frequência cardíaca máxima desse ciclista, ele está nesse intervalo aqui. Então, nós vamos analisar aqui. No leve no plano deu 90 BPM, está menor do que 103, então isso aqui está fora. 120 BPM está entre 103 e 135, então isso aqui vale. 130 também está entre 103 e 135, beleza. 140 ultrapassa 135. Então você vai perceber que para ele a faixa aeróbica ideal, ela vai ser o que? Vai ser forte no plano e com subida moderada. Então nós vamos olhar forte no plano e subida moderada, letra D. Letra D. Tá? Também não é uma questão difícil não, tá? Também não é uma questão muito difícil.
Vamos para a próxima. Questão 142. Um lava-jato oferece dois tipos de lavagem de veículos. A lavagem simples, ao preço de R$20, e a lavagem completa, ao preço de R$35. Para cobrir as despesas com produtos e funcionários e não ter prejuízo, o lava-jato deve ter uma receita diária de pelo menos R$300. Para não ter prejuízo, o menor número de lavagens diárias que o lava-jato deve efetuar. Ele quer o valor mínimo. O que eu vou fazer? Como ele tem que apurar R$300, eu vou pegar esse R$300 e vou dividir por 35. Por que eu estou dividindo por 35? Porque como ele quer o menor número de lavagens, eu vou ter que dividir o valor do apurado do dia pelo maior valor que ele cobra. Porque aí, se eu for dividir por 20, vai dar 15. E eu dividido por 35, como ele quer o menor, então eu dividido por 35 vai ser mais coerente. Eu acho que aqui dá um 8. 8 vezes 5, 40. Para 40 nada. 8 vezes 3, 24. E 4, 28 para 32. Então vejam bem. Vamos analisar isso aqui. Isso aqui eu tenho 8 lavagens de R$35. Sobrou R$20. Esses R$20 dá para mim ter uma lavagem de R$20. Então, 8 mais 1, 9 lavagens, letra C. Entendido? Letra C. Questão 143. Após uma consulta médica, um paciente deve seguir um tratamento composto por 3 medicamentos X, Y e Z. O paciente, para adquirir os 3 medicamentos, faz um orçamento em 3 farmácias diferentes, conforme o quadro. Aí você tem aqui, numa coluna, você tem, nas 3 linhas você tem as farmácias diferentes que ele foi, e nas 3 colunas você tem os medicamentos X, Y, Z. Dessas farmácias, algumas ofereceram essas condições aqui. Na compra dos medicamentos X e Y na farmácia 2, recebe-se um desconto de 20% em ambos os produtos, independentemente da compra do medicamento Z. E não há desconto para o medicamento Z. Na compra dos 3 medicamentos na farmácia 3, recebe-se 20% de desconto no valor total da compra. O paciente deseja efetuar a compra de modo a minimizar sua despesa com os medicamentos. De acordo com as informações fornecidas, o paciente deve comprar os medicamentos da seguinte forma. Então vamos analisar o seguinte. Ele disse que na farmácia 2 ele vai receber 20% nos produtos X e Y. Então, na farmácia 2, o produto X ele custa R$50. Calculando 20% disso, dá R$10. Então você vai perceber o quê? Que o medicamento X vai custar 40, o medicamento Y vai custar 40. Percebam que como o Z ele não vai ter desconto, então eu vou sempre comprar na farmácia 3, não é o Z, que dá um total de R$35. Isso significa dizer que a minha compra, se eu comprar o medicamento X com 10% de desconto, o Y com 10%, e eu comprar o Z no canto mais barato, eu vou ter aqui
R$ 115. Se eu fizer a compra o medicamento X na 2, o Y na 2 e o Z na 3. Aí ele me disse que se eu comprar os 3 medicamentos na farmácia 3, eu vou receber 20% de desconto no total. Isso aqui é na 2. E isso aqui é na 3. Vai ficar 2, 2 e 3. Vamos analisar aqui. Eu tenho, na farmácia 3, eu tenho 65, mais 45, mais 35. Isso aqui dá um total de R$ 145, não é? Eu vou ter aqui um total de R$ 145. Aí ele me dá 20% de desconto no total. Quando eu calculo isso aqui, eu vou ficar com R$ 117. Então percebam que, como 117 é maior do que 115, então eu vou comprar o remédio X na 2, o remédio Y na 2 e o remédio Z na 3. Então vamos ver. XYZ na farmácia 1 está fora. XY na farmácia 1 está fora. XY na farmácia 2 e Z na farmácia 3. Então a resposta é a letra C. Letra C. Ok? Vamos para outra agora. Questão 144. Muitos brinquedos que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos apresentam formatos de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada apenas por hastes metálicas conectadas umas às outras, como apresentado na figura. As hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes. Com base nas propostas apresentadas, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pelas hastes? Pela união das hastes. Aí vamos analisar aqui. Eu tenho nessa figura aqui, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na maior eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu tenho nessa figura aqui, que é um cubo, ó, eu vou formar como se fosse um cubo, certo? Eu vou formar como se fosse um cubo aqui. Só mostrar para vocês aqui. Tanto essa figura interna como a externa, você tem aqui 1 embaixo, 2 em cima, 3, 4, 5, 6. Então você tem 6 quadrados. Na grande aqui, você também tem mais 6 quadrados. Isso dá um total de 12 quadrados. Agora, qual é a outra figura que eu tenho aqui? Eu tenho essa figura aqui. Note que esse lado é maior do que esse. Então isso é um trapézio. Isso aqui é um trapézio. Essa figura aqui também, ó. Essa aqui também é trapézio. Desculpem aí a linha não ter saído. Também é um trapézio. Então eu vou ter
aqui 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4, aliás, 1, 2, 3, 4. 4, 8, 12. Porque aqui eu só tenho 2, ó. 1, 2. Então eu tenho 12 trapézios isósceles, porque você vai perceber que o trapézio ele é isósceles quando no caso aqui, olha, essa base tem o mesmo tamanho dessa aqui, certo? Então a resposta correta aqui é a letra A, certo? Letra A, ou seja, você tem 12 trapézios isósceles e 12 quadrados. Então é uma questão de observação, na verdade. Vamos para o próximo. Essa aqui também, isso aqui também é uma questão de visualização, tá? Porque você vai girar essa face para cá. Esse ponto aqui, quando você virar quando você virar esses 3 pontos aqui, quando você virar esse aqui por essa, você vinca aqui e você gira ele e cola essa base com essa aqui. Essa base aqui, quando você vier, você vai girar ela nesse sentido. Você vai virar ela se você vincar aqui e vincar, você vincando aqui e aqui, juntando isso, aí você vai ter que dar um giro para cá, e nesse giro para cá, quem é que vai ficar oposto a esse ponto? Vai ser exatamente a 4. Que aí a resposta é a letra E. Nesse caso, como é uma questão de visualização, o ideal seria que vocês pegassem a figura, agora que vocês estão em casa, para vocês entenderem o que eu falei aí, vocês recortem essa figura e montem esse cubo aqui. Vocês recortem, porque ele, na oposição vai ser aqui. Essa parte pintada vai ficar aqui e o 4 vai ficar desse lado. Não é assim que ele quer o oposto. Certo? Quais faces ficarão opostas à face de cor escuro quando o octaedro for reconstruído a partir da planificação dada? Quem vai ficar oposto não é de frente, porque de frente quem vai ficar é o 2. O oposto quem vai ficar é o 4. Então, letra D. Aí aguardem que nessa semana nós vamos ter mais novidades. Aqui eu comentei 10 questões do Enem, tá bom?